Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade, eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar. Prezados irmãos aqui presentes, prezados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, começo pedindo perdão, porque só agora eu lembrei de saudá-los, né? Que nos acompanham de casa, porque não puderam estar aqui presentes. Uma das vantagens do meio de comunicação é poder evangelizar em todos os povos. Talvez em tantos lugares, seria até bom se pudesse comentar aí de onde você está acompanhando essa Santa Missa, para que a comunidade perceba até onde a oração que ela promove pode chegar no coração de todos. Até onde Deus usa de nós para alcançar outras pessoas. Celebramos hoje, quinta-feira, 14ª semana do Tempo Comum. A liturgia nos fala dessa semana sobre profeta, sobre o apostolado, ou melhor, sobre o trabalho com Jesus Cristo. Nosso espírito missionário. Cada um de nós é chamado por Deus a desenvolver uma atividade, a trabalhar, a rezar, a fazer o bem, a espalhar o bem por todos os cantos. No domingo passado, quem veio à missa, Santa Missa, sábado e domingo, percebeu que Jesus voltou para casa, foi visitar seus familiares. E quando chegou lá, estranhou. Não conseguiu fazer muita coisa. A fé daquele povo era fraca, embora Deus quisesse. Embora Jesus Cristo quisesse muito fazer, não podia, porque a fé daquele povo não aceitava que os milagres acontecessem. Espero que isso não aconteça conosco aqui, né? Que durante esse cerco de Jericó, esse cerco que aqui estamos, o Senhor possa olhar para nós e dizer assim: eita, povo rico de fé, é hoje que eu faço milagre, é hoje que eu curo. Que eles não olhem por nós e falem assim: meu Deus do céu, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Graças a Deus não, né? Todo mundo aqui tem fé? Sim ou não? Sim. Ficou meio assim, mas o Espírito Santo vai. O Espírito Santo vai acudir. Mas as leituras de hoje nos falam um pouco. Na primeira leitura, Oséias está narrando a história de um povo chamado Israel. Quem escuta parece o nome de uma pessoa, mas é todo um povo. E ele diz assim: quando Israel era criança, eu já amava. Deus escolheu para si um povo. Perdeu-se de carinho. Tipo a avó com o neto. Ai, que lindo, bebê da avó, aquela coisa toda. E Deus se encanta por uma comunidade. O povo de Israel, desde pequeno,
Deus deu tudo. Ontem nós ouvimos nas leituras que Deus dava abundância para eles, para os frutos, a terra, para que eles produzissem bastante. Mas o povo caiu em tentação porque dividiu o coração. Ontem Deus dizia, por causa da divisão do coração, eis que eu vos concederei alguns castigos. E hoje a leitura continua a explicação de ontem, mostrando o tanto que Deus lutou, o tanto que Deus se esforçou. Até parece mãe reclamando em casa dos filhos. Se não for eu nessa casa, o negócio não acontece. Se eu não faço, vai ter o dia que eu sumir dessa casa, vocês vão me dar valor. Se vocês prestarem bem atenção, Jesus está dizendo, o profeta está falando em nome de Deus, um pouco nessa linha. Quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Quanto mais eu buscava, mais eles pecavam. Quanto mais eu queria trazê-los, meu filho, para que está feio, mais eles faziam o errado. Mas o que é bonito nessa leitura é que Deus nunca deixa de ser Deus. Olha o final da leitura. Diz assim: não darei largas à minha ira, porque meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não vou entregar minha ira. Não vou fazer o que eles querem. Primeiro, porque eu não sou todo mundo. Se eles estão me abandonando, eu não os abandonarei. Porque o sinônimo de mim, que sou Deus, é amor. E amor incondicional. Eu odeio, eu estou irado com aquilo que eles fazem. Mas enquanto a eles, eu amo meu menino, eu amo minha menina. Eu me alegro com o espírito e jeito de ser de cada um deles. E ele continua dizendo: não voltarei a destruir, porque eu sou Deus e não homem. O homem é que deixa ser tentado pelo inimigo, o homem é que deixa ser levado pela ira, pela inveja, pelos ciúmes e por tantas outras coisas. Ele já diz, Jesus Cristo imitou em tudo o ser humano, se fez homem em tudo, menos no pecado, porque o pecado é nosso, não é de Deus. Mas ele, que é Deus, o santo no meio de nós, não servirá de terror, mas é de temor, mas é de amor. É de amor que Deus nos busca. É de amor que Deus nos procura. Já no Evangelho de hoje também, continuação de ontem, do livro que vocês estavam, lembra que Jesus chamou os apóstolos pelo nome. Fulano, Ciclano, Beltrano, todos eles pelo nome. Porque é o nome que nos identifica. É o nome. Pode ter 1 milhão de Maria Teresa por aí, mas com o único DNA só tem uma. Pode ter um monte de Padre Antônio para tudo quanto é lado, mas com o DNA meu, sou eu. Porque somos preferidos diante de Deus, que nos chama pelo nome. E ontem ele chamava os discípulos para ir em missão. Dizia: primeiro, não vão para fora, primeiro evangelizem aqui dentro. Ele dizia: não vão aos paganos, não vão aos outros, aos gentios, evangelizem em casa. Já dizia uma missão para nós. Às vezes nós fazemos grupo de oração, ou fazemos mutirão de oração e tudo mais, para converter, sei lá, o presidente do Brasil, para converter fulano de tal que está assim, assim, assado. Mas esquecemos de olhar em volta. Se nós não evangelizarmos a nós mesmos e aos que estão perto de nós, nunca seremos missionários de verdade. Eu vi quando eu cheguei, estavam anunciando aqui: vai ter um encontro aqui na paróquia, vai ter um formador de fora, quem quer participar? Estava quase suplicando: gente, participa, por favor. Mas se a gente não cuidar do que é nosso, a gente não consegue prestar atenção no que vem depois. E ele chama primeiro para evangelizar entre nós. Se o marido e mulher não evangelizarem em sua casa, não conseguem evangelizar fora depois. Se o marido não evangelizar a sua esposa no seu jeito de amar, no seu jeito de ser de Cristo, ele não consegue mais tarde evangelizar no seu trabalho, ou seja lá onde ele estiver. Já as leituras de hoje, depois de chamar para evangelizar em casa, agora Jesus diz o que deve ser feito. E aí ele fala:
Avisai a todos que o reino dos céus está próximo. A maior verdade que eu já ouvi foi numa rádio que dizia assim: em 20 minutos tudo pode mudar. Agora estamos aqui. Vai saber o que pode acontecer daqui a 20 minutos. Né? Será que deu tempo da gente despedir do povo de casa dizendo que amava eles? Vocês deixaram a gente em casa ou trouxeram todo mundo? Deixou. Você disse para ele ou para ela que ficou lá que gostava? Que estava sentida porque não está vindo na missa contigo? Você disse para ele ou para ela que ficou em casa, com as tuas colegas de trabalho antes de vir para a missa: amigas, tchau, se a gente não se vê, foi bom estar com vocês. A gente nunca faz isso, porque a gente sempre acha que vai ser eterno, né? Tudo bem que eu não tenho pressa, podem ir na minha frente. Mas a gente precisa se preparar, porque esse reino dos céus está próximo e pode ser que não dê tempo da gente ser sortudo que nem o ladrão na cruz, que na última hora, no último minuto, aos 46 do segundo tempo, marcou um gol e roubou o céu de Jesus Cristo. Roubou o coração de Jesus. O Senhor me concede o céu. No último minuto, se arrependeu de tudo. Pode ser que não dê tempo para a gente. Por isso precisamos anunciar: o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Crede no Evangelho, mas não é só ouvir. Crê, põe no coração e põe em prática o que o Evangelho nos pede. E aí ele vai dizendo como fazer, aonde fazer. Esses dias eu vi nas redes sociais que essa comunidade aqui, junto com a paróquia, fez um projeto missionário. Verdade? Ou foi só para pôr na internet? Teve um projeto missionário. Foram visitar, foram evangelizar e também foram evangelizados. Quem recebeu gente em casa? Quem ergue a mão para me ver? Ninguém visitou vocês? Ah, não, temos aqui que foi. Quem foi missionário naquela semana? Deixa eu ver se tem missionários aqui também. Muito bem. Espero que tenham posto em prática tudo isso. E ele diz assim: de graça recebei, de graça devereis dar. O Evangelho nos pede. E o que é que nós recebemos de graça? Um de cada vez, senão não entendo vocês nem o povo que está em casa. O que é que nós recebemos de graça? A vida. Muito bem. Devemos comunicar a vida. Sorriso. Nem que seja amarelão, né? Mas é de graça. Devemos compartilhar mais vezes. A amizade. E aí o tema de hoje nos pede para pedir a Deus a graça de saber perdoar. Porque Deus nos perdoa constantemente. Constantemente Ele nos lembra na leitura: sou Deus e não homem. Devemos pedir a Deus que nos conceda essa graça. Não só de perdoar, mas também de pedir perdão. Porque a gente sabe que tem aqueles dias que dá uma vontade de bater com o gato morto, só parar quando o gato miar, né? Mas aí tem que respirar fundo. Aí tem que dizer: Senhor, não me deixes cair em tentação. Não me deixes cair no pecado de odiar o meu irmão, porque ele é tão filho de Deus quanto eu. Ajuda-me a viver essa graça. E aí hoje nós celebramos um santo que todo mundo, provavelmente se eu perguntar aqui, todos têm. Ou uma medalhinha, uma correntinha, um chaveiro de São Bento. Se eu fizer a oração lá da medalha de São Bento, todo mundo vai saber, pelo menos um pedaço da oração de São Bento. Porque ele se tornou importante. Mas ele só conseguiu ser importante porque primeiro ele tornou-se humilde diante de Deus. Era um homem do tempo, 450 por ali, que vivia uma crise. O que é que eu vou fazer com a minha vida para que agrade a Deus? O que é que eu vou fazer com meus projetos? Porque eu já participei de já vi tantas palestras, já participei de tantas missas, de tantas pregações, mas ainda não encontrei o caminho. O grande medo de Bento era achar o caminho. Não achar o caminho a tempo. E aí ele vai para o deserto. E o que a gente encontra no deserto? Quem já fez retiro aqui sabe muito bem que depois que o pregador fala, que nem o pai está falando hoje, aí ele dá um silêncio, para que aquelas palavras façam eco. Mas uma verdade que não contam, e provavelmente vocês vão descobrir no retiro, é que na hora do deserto tem vozes que não param. A gente fecha a boca, mas lá dentro está um grito tremendo dentro da gente.
Ai, meu Deus, é isso, aquilo. Ai, será que é a formiga cortando folha que faz barulho? Tudo incomoda. Na hora do silêncio, as verdades dentro de nós gritam. Por que é que a juventude de hoje, não só os jovens, alguns adultos também, dormem com a TV ligada? Coloca o fone de ouvido para ouvir uma musiquinha. Por que a gente faz isso hoje? Porque não tem mais capacidade de ficar em silêncio, porque tem vergonha do que vai ouvir em silêncio. E dentro da nossa cabeça, nosso ego vai dizendo: para que está feio. Inspira, respira, não pira. É crise em cima de crise, é nervosismo em cima de nervosismo, é coisas que a gente não quer engolir, a gente acha que está certo, que a nossa cabeça diz: fulano, está errado, para com isso, e a gente não quer ouvir. Por isso a gente busca barulho, e mais barulho, e mais barulho, para não ouvir o que está aqui dentro. Bento faz o contrário, ele vai para o deserto. Lá no deserto, onde deveria ser silêncio, só tem barulho. E naquele barulho, ele aprende a silenciar o que está aqui dentro. Primeiro ele silencia. Encontra com Deus. Um Deus que vem falar no coração. Um Deus que toca no coração de Bento. E dali, ele descobre como servir ao Senhor. Tanto que depois ele funda 12 mosteiros. E aí dá a regra, que até hoje é seguido. Todo mundo que pensa em mosteiro, Léxio Divina e tantas outras coisas, segue a regra de São Bento. E nessa regra de São Bento, ele vai ensinando como encontrar com Deus. É impossível, vendo encontro com o Evangelho, é impossível falar de Deus aos outros se eu não trouxer Deus para perto. Se eu não lidar com Deus dentro do meu dia a dia. É impossível buscar Deus na igreja se eu não construir um lugar para Deus lá em casa. É impossível buscar Deus, sei lá, na minha sogra, na minha nora, no meu genro, se eu não buscar Deus primeiro no meu marido, nos meus filhos, na minha esposa. É impossível buscar Deus longe. Porque a gente sempre acha que a grama dos outros é mais verde que a nossa. Se eu não aprender a encontrar Deus perto de mim, principalmente dentro de mim. Onde nos pede para rezar, pedindo a Deus a graça de perdoar o outro. Mas eu não consigo perdoar o outro se eu não souber perdoar a mim mesmo. Tem momentos que a gente precisa parar e pensar: calma, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, talvez lá no passado eu não tivesse feito aquelas besteiras que eu me arrependo. Ouvir confissões de pessoas mais adultas, aquelas adultas de cabelo branco, às vezes eles falam: ai, padre, eu tenho um trauma, eu tenho uma dor, que quando eu era pequena eu fiz isso, mas agora a senhora não sabia. A senhora não tem a idade que a senhora tem agora, quando fez o que fez. É preciso ter sabedoria para aprender a perdoar a nós mesmos. Às vezes a gente se condena por causa de um ato errado, por causa de um ato falho. A gente se condena e condena os outros. Mas é preciso aprender a enxergar os outros dias que deram tudo certo. Por causa de uma coisa errada, não me perdoa. Mas quanta coisa boa você fez. Quanta coisa boa aquela pessoa foi capaz de fazer. Quem somos nós para julgar, se não ser capaz de perdoar a outra pessoa? E foi isso que Bento foi ensinando. São Bento aqui. Não nascemos prontos. Nós vamos nos preparando à medida que vamos caminhando com Jesus. Jesus não escolhe pessoas capacitadas. Ele capacita as escolhidas. Ele vai lapidando. Ele vai tirando a sujeira, vai tirando os erros, vai tirando as imperfeições, até deixar aquele grau que nós queremos, santidade. Todos esses santos que nós vemos aqui, nessa altura de cima das janelas, um dia estiveram na mesma altura que nós estamos aqui embaixo, cheios de pecado, lutando para vencer o pecado e encontrar-se com Deus, tanto que hoje são chamados de santos. Só seremos capazes de sentir a presença de Deus e ensinar a amar na oração que nos faz viver tudo isso, se colocarmos na presença do Senhor dizendo: Senhor, é tudo que eu tenho. Recebe o meu nada. Recebe as minhas imperfeições.
recebe o meu ódio, às vezes, a minha mágoa, o meu erro. Mas transforma, Senhor. Ensina-me a ser perdoado para poder perdoar. Ensina-me a ser amado para poder amar. Ensina-me a ser bom para poder fazer o bem. Pensamos nessa Santa Eucaristia, que por intercessão de São Bento, patriarca, venha a nós o Espírito Santo de Deus, que Ele nos ajude a crescer na fé, a encontrar-se com o Senhor, a crescer como esposo, como esposa, como filho, enfim, que possamos crescer sempre no caminho de Jesus. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, aqui presentes, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporal como espiritual, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, que saibamos perdoar uns aos outros. Obtende-nos finalmente que, ao terminar a nossa vida, nossa vista neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado confessor, o patriarca São Bento, o espírito de todos os justos, concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos deste mesmo espírito, para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Bento, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre